Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto e amado irmão e irmã, que acompanha o programa Oração da Manhã por esta emissora de rádio conveniada com o nosso programa, e você que nos assiste aqui no nosso canal, no YouTube. Muito obrigado por esta companhia e começaremos com este programa mais uma semana diferente da semana dos homens comuns, dos homens materialistas, dos homens pagãos, que trabalham sem Deus, vivem sem Deus. A nossa semana, ela se dará na presença do Deus Altíssimo. E nesta segunda-feira, elevamos também nossa oração pelos fiéis defuntos, como já começamos, recordando com esperança aqueles que fizeram parte de nossa história e já partiram do meio de nós. Hoje celebramos a festa de São Bartolomeu Apóstolo, identificado pela tradição com Natanael, aquele homem a quem Jesus dirige uma palavra extraordinária. És um verdadeiro israelita no qual não há falsidade. Peçamos uma graça muito importante e muito grande. Viver de tal modo que também nós possamos um dia comparecer diante de Deus com um coração verdadeiro. É muito difícil conviver com pessoas falsas, com pessoas que aparentam uma coisa, mas dentro da alma é outra coisa. Santo Afonso Maria de Ligório volta hoje a nos acompanhar por meio de sua obra, Preparação para a Morte. Eu quero buscar nesta obra um aspecto diferente daquele que já meditamos anteriormente. Santo Afonso ensina que pensar nas realidades eternas não deve levar o cristão ao desespero, mas à verdade sobre a própria vida. Diante de Deus desaparecem as aparências. Não levamos conosco os cargos, os elogios ou as riquezas. Permanece aquilo que fomos diante do Senhor, o bem que praticamos, o amor que experimentamos e oferecemos, e a resposta que demos a esta ação discreta e permanente da graça de Deus em nós. É isso que conta. Por isso, enquanto temos tempo, devemos colocar em ordem o coração, reconciliar-nos com Deus e viver de modo que o encontro definitivo com Ele seja o encontro de um filho com o Pai. Santo Afonso nos ensina isso tão bonito nesta sua obra Preparação para a Morte. Não é um livro muito fácil de ler, mas eu aconselho, quem o tem, aproveite para lê-lo, porque nos ajuda a preparar bem a nossa caminhada neste mundo tão espinhoso que nós vivemos. É uma reflexão séria, mas profundamente cristã. Afinal, nós somos cristãos. O nosso programa é para pessoas cristãs e para pessoas que estão namorando o cristianismo. O cristianismo é isso. Só a fé cristã pode realmente nos dar o real e verdadeiro sentido para a morte. Nós gostamos de gastar nossas realidades, nossas matérias, aquilo que é da ordem material, em quantidade, e despendemos muita energia cuidando daquilo que os outros pensam de nós. E tem gente que vive disso, sofre para andar na moda, para mostrar para os outros. Deus não quer isso de nós. A gente às vezes tem essa tentação de querer parecer ser bom. Precisamos curar isso. Queremos ser reconhecidos, queremos preservar nossa imagem, mas existe uma pergunta muito importante.
quem sou eu diante de Deus? Porque Deus conhece a todos nós sem máscara. Nós podemos colocar as máscaras para que os outros nos vejam de um jeito que nós não somos o que expressamos, mas Deus nos conhece despido de tudo, de toda vaidade, de toda miséria nossa. Porque Deus conhece aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Conhece nossas intenções, porque Deus tem o poder de conhecer o passado, o presente e o futuro, não só do mundo, mas de cada um de nós. Mas também Deus, na sua misericórdia e bondade, Ele conhece as nossas lutas, conhece a sua luta com essa doença dolorosa, conhece a sua luta com seus problemas na família, conhece também as nossas quedas, nossas fraquezas. Deus conhece tudo, mas Deus não conhece a cada um de nós assim por dentro para nos condenar. Ele nos conhece porque Ele nos ama. Tanto que o verbo conhecer na Bíblia significa amar. E Deus nos conhece no seu amor. Isso é muito importante para nós nesta manhã de segunda-feira. Portanto, viver na verdade diante de Deus não significa apresentar-se como alguém perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Começado do Papa, que é a maior autoridade da igreja, até o mais simples fiel da fazenda, da roça, do sítio, das nossas periferias, ninguém é perfeito. Isso significa que nós devemos apresentar-nos diante de Deus sem fingimento. Senhor, aqui eu estou, aqui essa carcaça, o que eu sou mesmo, com a minha história, com as minhas lutas, com meus conflitos, aqui estou eu. Tenho estas qualidades. E nós também temos as qualidades. A gente não pode esquecer de ver nossas qualidades. Mas a gente comete erros. Então, o que a gente pode pensar? Eu e você precisamos de misericórdia. Mas Deus responde para nós, eu quero caminhar convosco. Deus não nos abandona ao relento de uma vida sem sentido. Essa sinceridade é o começo de uma verdadeira vida espiritual. Reconhecer o nosso nada diante do tudo divino. Às vezes temos facilidade para reconhecer os pecados dos outros e uma habilidade extraordinária para justificar os nossos pecados. Ah, Senhor, eu tenho esse defeito, mas é por isso que você começa a justificar. Não, isso não tem sentido. É como esses pensadores aí do nada, esse pensamento que vem do tambor de lixo que diz, ele roubou o celular, ele fez esse roubo, ele bateu na mulher porque ele é fruto do meio. Não significa que uma pessoa que tem um pai violento, uma mãe esquisita, que ele tenha que ser esquisito como a mãe e violento como o pai. Todos nós temos dentro de nós, do nosso ser, aquilo que é eu diria, o selo de Deus em nós, a nossa liberdade, para a gente trabalhar bem a liberdade e não sermos pessoas cruéis. O Evangelho nos convida a fazer o caminho contrário. Antes de examinar a vida do próximo, vamos dar uma olhadinha dentro de nós. A gente aponta para o próximo, mas nós também somos às vezes piores do que o próximo. Antes de exigir a conversão dos outros, vamos perguntar, o que Deus deseja transformar em mim? Outro dia eu falava isso para uma mulher que vinha me pedir pela conversão do marido, do filho, da filha, do genro, aquela confusão toda. E como eu já conheço a pessoa, eu digo, não, minha filha, eu quero rezar com você, porque você tem esse pecado, essas coisas, e você precisa curar antes de pedir pela cura do seu marido, do seu filho, da sua filha e do seu genro. Vamos devagar com o andor, porque o santo é de barro. Vamos pensar primeiro naquilo que nós somos. Hoje é segunda-feira.
quando nós rezamos pelos fiéis defuntos, nós devemos oferecer também ao nosso coração uma ocasião bonita, especial, para pensar também nas realidades últimas da nossa vida neste mundo. Recordar aqueles que morreram também nos ajuda a compreender a brevidade da nossa vida. A vida é um sopro, como diz o salmista. Há pessoas com quem conversamos, há pessoas que sentam à nossa mesa, trabalham conosco, participam de nossas celebrações. Hoje rezamos também por estas pessoas, pelos nossos irmãos de igreja, da nossa família. Todos nós precisamos de intercessão. Não é uma morbidez fazer isso, é uma sabedoria. O católico, ele deve ter os pés na terra, mas o coração no céu, e essa certeza que a gente precisa de humildade para caminhar com Jesus. Daí a morte ensina que não vale a pena guardar certos ressentimentos. Às vezes a gente acha umas pessoas tão ressentidas, com o coração tão desguarnecido de Deus por causa do ódio, por causa da revolta, por causa de tantas coisas ruins. Não vale a pena passar anos e anos de mal com os outros, sem falar com aquele familiar, sem falar com alguém, sem falar com o irmão. Eu fico horrorizado de ver irmãos de sangue de mal há 6, 7, 8 anos. Isso é horrível. Não vale a pena destruir uma família por um orgulho. Porque eu não quero falar com essa pessoa. Não vale a pena trocar a paz da nossa consciência pelo dinheiro. Vocês estão vendo aí a nossa república de mal a pior, porque o dinheiro, a corrupção, como que dorme? Como que dorme essas pessoas que roubam dos velhinhos, dos aposentados, dos pensionistas? Como dorme esses que fazem propinas terríveis, Banco Master, essa coisa toda? Será que tem sossego essas almas? Não tem, porque a conta da corrupção, ela vem a galope, não demora muito não. Converter, eu acho difícil um corrupto se converter, porque tem que devolver o dinheiro que roubou. Então eu acho difícil. Faz uma conversão às vezes mentirosa, ou alguns vão para algumas seitas cristãs, vão para macumbaria, vão para feitiçaria, para outros lugares estranhos, porque o Deus deles é o Deus Mamon, é o Deus dinheiro. Não vale a pena afastar-se de Deus, das coisas que amanhã não tem importância nenhuma para nós. O que adianta você ter tudo, mas não ter o apetite por causa da doença? O que adianta você ter tanto dinheiro roubado dos pobres, se o câncer que está no seu corpo não tem dinheiro que cura? Quando contemplamos a eternidade, aprendemos a colocar as coisas no seu devido lugar. Talvez exista alguém que nós precisamos perdoar, às vezes uma necessidade de uma confissão. Então tudo isso é muito importante. E aqui nós podemos retomar essa passagem de São Bartolomeu hoje, quando Jesus o elogia na sua sinceridade. Nele não há falsidade. Que assim seja com todos nós. O Santo Evangelho dessa segunda-feira, João 1, 45 a 51. É o Evangelho da festa de hoje de São Bartolomeu. Filipe encontra Natanael e anuncia: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José, filho de Maria. Natanael inicialmente demonstra resistência, mas Filipe não entra numa longa discussão, simplesmente responde: vem ver. Que explosão bonita de expressão e de palavra. A fé cristã nasce de um encontro. Não basta ouvir falar de Jesus, é preciso aproximar-se dele.
Quando Jesus vê Natanael chegando, declara: eis um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael fica admirado e pergunta: de onde me conheces? Jesus revela que já o havia visto antes, bem antes. Então Natanael professa: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esta deve ser a minha e a sua confissão permanente. Vem ver Jesus, vem experimentar o poder dele na sua vida e tudo se tornará novo, diferente, com um sentido totalmente renovado, porque Jesus renova tudo na nossa vida e elimina as montanhas do nosso egoísmo, assim seja. Finalizando o nosso programa, agradecendo pela sua companhia, pela sua oração conosco. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também deixar uma mensagenzinha aqui embaixo para melhorar o nosso engajamento. Vamos terminar com a oração vocacional nesta segunda-feira, logo mais às 21 horas aqui no nosso canal. Nós temos a catequese Eclésia Santa e depois a oração das completas juntos. Senhor da messe e pastor do rebanho, chamai homens e mulheres de coração verdadeiro para servir ao vosso reino. Fortalecei nossos sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, consagrados. Sustentai os seminaristas, iluminai os jovens que procuram descobrir sua vocação. Dai-nos coragem, Senhor, a mesma que São Bartolomeu expressou para conhecer Cristo, teu Filho, e segui-lo como testemunha até o fim. Assim seja. Amém. São Bartolomeu, rogai por nós. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que tenhamos um dia na paz, na luz e no final da vida, todos nós, uma morte santa. Assim seja. Amém.